quando eles fizeram o roteiro, eles mandaram pra um monte de gente. Claro, tiveram vários atores que se interessaram no papel do Edward, que é um papel bem bacana. Um deles foi o Tom Cruise. Imagina o Tom Cruise com mão de tesoura. Só que tem um detalhe. O Tom Cruise, quando ele aceita, vai fazer um papel, qualquer coisa, eu acho que o Tom Cruise... Ele quer ser dono do filme. E ele começa a fazer perguntas. E ele começou a fazer perguntas. Como é que o Edward ficou vivo esse tempo todo sem comida? Lá no castelo? Como é que ele faz xixi? Aí o Tim Burton diz, meu filho, vá cagar. É uma fábula, né, cara? Você não pode pensar nessas coisas, senão estraga a história. Mesmo porque ele... o que a história nos diz é o seguinte, que ele é um boneco, né? Ele é baseado num robô que fazia biscoitos lá e que cortava... Na verdade, o que cortava as verduras. Pro Vincent Price. Pra quem não conhece Vincent Price... Caraca, fantástico Vincent Price. E eu assistindo ontem... já vou botar logo aqui, bota já no bingo aí. Eu assistindo ontem com a Nina, com a minha filha. Não, a gente já assistiu outras vezes, obviamente. A gente já assistiu quando elas eram crianças, bem pequenas e tal, mas a gente tava reassistindo... E ela falou, nossa, esse velho aí tem cara de louco. Eu falei, você não tem noção de quem é esse velho, cara. Rogério, deixa eu fazer só uma previsão do futuro. Não espere! Lique já. Daqui uns 10 anos. Eu falar assim, eu fui assistir esse filme sozinho, porque minha filha saiu com o namorado. E aí eu fiquei em casa aqui. Há 10 anos pra isso? Caramba, você tá sendo otimista, hein? Tô sendo otimista, pra não causar uma mini ataque cardíaco aí. Ela vai fazer 15 anos em dezembro. Já deve estar rolando. Eu pensei que você ia falar do neto. Eu assisti com as minhas netas e não sei o que. Não, aí seria cedo. Bom, sei lá, vai saber a vida dela. Mas ela falou, esse velho tem cara de louco. Eu falei, cara, você não conhece o Vincent Price. Foi um dos caras, um dos grandes mestres, se não o maior mestre do terror, assim, nas telas, né, de aparecer. E a voz dele que tá eternizada lá na canção Thriller do Michael Jackson, né, pra quem não sabe, lá aquele monólogo do final, né. Não só ele falando, como a risada dele, né. Exatamente. Não, Vincent Price é uma lenda. Esse foi o último papel dele, então fica até um gostinho, assim, uma tristeza, porque ele falece... O papel ia ser maior, sabia, Rogério? Ele tava tão doente. Ele tava muito doente, Ele tava com efizema, já não tava conseguindo mais, mas ele foi nas últimas. O Tim Burton, ele tinha um substituto, entre aspas, na agulha, caso o Vincent Price não conseguisse. Seria o Leonard Nimoy. Caraca! Mas o Vincent Price como inventor, porque ele não tem nome, ele é um inventor. Cara, encaixa tão bem e... Paradoxalmente, eu acho que eu nunca vi um filme com o Vincent Price com uma maquiagem tão saudável. Porque ele sempre teve... os papéis dele sempre foram um pouco mais voltados pro gótico, um pouco mais pro horror. Ele aqui, ele tá com uma aparência muito de velhinho bonachão, sabe? Porque o que destoa em Edward Mãos de Tesoura, e eu acho que essa é a ideia, é o Edward em si e o ao redor dele. Enquanto você tem esse... Novamente, pra mim é um pesadelo, uma subúrbia de pesadelo pra mim. O Edward, ele parece ser a única coisa realmente, por mais que ele tenha essa aparência diferente, entre aspas, pra mim ele é a única coisa que parece realmente viva. Ele e o inventor. Eu adoro a família Boggs, a família pra mim é incrível. O Alan Arkin nesse filme tá uma coisa absurda, eu adoro o Alan Arkin. E aqui ele como o pai, aquela cena dele que ele oferece a limonada pro Edward, pra mim é maravilhosa. E ele fica loucaço. E eu gosto dele também, porque ele é meio que, beleza, deixa rolar, sabe? Tipo, Edward, vem aqui, tá, não sei o quê, vamos tomar um negócio, vamos fazer isso aqui. Pelo menos uma pessoa percebendo que o Edward tem dificuldade de pegar as coisas... Simplesmente deu um canudo pra ele, pra facilitar. Porque na hora do jantar, o Edward tentando pegar uma ervilha. Tadinho, cara. E ninguém dá, Edward, toma aí, bota na boca dele aí, mas pelo amor de Deus, gente. Porque a ideia do filme é isso que o Sikas falou. É de você trazer algo fora do padrão para o padrão e ver o que acontece ali, porque aquilo ali é um padrão, existe um padrão tanto de cores, elas são todas fofoqueiras. Comportamento. Os maridos, quando os maridos saem, elas se juntam lá pra fazer as fofocas. Eles saem todos juntos. Todos saem juntos. Todos juntos, eu achei assustadora essa cena deles saindo todo mundo junto, assim, é bizarro. Então, mas é porque é o subúrbio. Parece Mulheres Perfeitas. É uma vibe Simpsons, assim. Não, total Desperate Housewives. Stepford Wives. Eles têm total
essa ideia de colocar assim, ó, essa galera, ela vive desse padrão, como o Rogério falou. Eles saem na mesma hora, depois que os maridos saem, as mulheres querem saber o que tá rolando no outro, na vizinha, não sei o quê, vão fazer as coisas de casa, e aí tem alguma novidade, aí todo mundo fica se ligando, ei, tu viu que ela fulana passou com um cara, não sei o quê. Tem a vizinha tarada, que chama lá o encanador, pra... Eu até, faz muito tempo que eu não via o Edward Mão de Tesoura, e aí começou a ser uns homens, né? Eu falei assim, essa cidade não tem homem, não? Achei meio estranho, assim. E aí, depois que eu me liguei, não, eles estão na rua e as mulheres estão ali fazendo as coisas de casa, né? Então é um filme que se passa... Dá pra medir ali em que época se passa? Nos 50, talvez? Nos 60? A televisão parece meio arredondada, o carro é anos 70, puro. A televisão tem um jeito meio arredondado, mas eu acho que a ideia é ser meio atemporal. Eu também acho que ia ser atemporal, eu também acho. Mesmo porque o furgão não é antigo, o furgão, os aparelhos lá de TV que estão lá, as coisas que estão escondidas lá naquele quarto que o Edward vai abrir. Eu acho que a ideia realmente é deixar o filme atemporal. Sim. Até porque é uma lenda. É uma fábula. É uma fábula, né? Não tem esse pé na realidade, né? E é a própria... Inclusive, a própria personagem que tá contando pra neta. Isso. Que é a maquiagem na Winona, né? Winona Ryder. Que tá ali... Winona ali no auge dos seus 19 anos. Provavelmente um pouco menos quando filmaram, ela devia ter uns 18 A gente falou sobre ela no Beetlejuice, que ela tá bem mais nova, né? E aí aqui ela parece bem mais velha, assim. Não nessa parte do começo, que assim, ela tá muito idosa, mas tô falando no filme mesmo, ela... É como se a gente estivesse vendo a Winona crescer através dos filmes do Tim Burton, né? E ela tá, tipo, numa faculdade, né? Ela já tá na faculdade, talvez? Não, e é meio bizarro porque esse filme... Cara, ela teve um trabalho gigantesco, mental. Imagina só, no colégio, que é na fase que ela aparenta estar no filme, né? Durante boa parte da ação... A Winona Ryder, ela não se vestia daquele jeito como a cheerleader perfeita. Ela se vestia, gostava de Sex Pistols, ela se vestia como um menino, sabe? E ela sofria muito bullying por conta disso. Então, pra ela, foi muito mais complicado viver essa patricinha suburbana do que viver, por exemplo, a Lídia. Porque ela tava se vestindo como se fosse a galera que fazia bullying nela. Não só isso, ela tava se vestindo como o pessoal que fazia bullying nela, que jogava salgadinho nela, que batia nela. Tanto é que ela conta que uns anos depois, ela tava numa padaria, tava num canto desses, e uma dessas meninas que fazia bullying nela, chegou pra pedir um autógrafo. Aí ela disse, tu lembra de mim? Eu disse, no colégio tal, tu fazia bullying em mim, tu me chutou, vá se fuder. Que é isso? Winona. Cara, eu faria a mesma coisa. O Winona era rebelde, né? Parece Mas o Michael B. Jordan, ele foi muito mais elegante quando a repórter chegou pra ele pra entrevistar. Eu estudei contigo. Ele, foi mesmo? Em qual escola? Ela falou a escola. Eu lembro de você fazia muito bullying comigo, né? Ela, não, eu não sei o que. Ele, E ele deu só um sorriso. O sorriso dele foi... muito mais interessante do que ela chegar e mandar quem outras bate fuder, né? não lembra, quem apanha sempre mas o Cicas falou ali do Tom Cruise, não só ele foi cotado pra fazer o Edward Mão de Tesoura, né? A gente teve o Robert Downey Jr. foi cotado, o Jim Carrey foi cotado. O filme foi pensado pro Michael Jackson interpretar o Edward Mão de Tesoura, né? E aí o Michael Jackson... Porque... Se existe uma pessoa que já era estranha no final dos anos 80, era o Michael Jackson, né? Ele era muito recluso, era um monstro no palco, né? Caraca, o cara dançava, a performance já era um grande astro, né? Talvez o maior astro da história da música dos anos 80, com certeza ele foi o maior de todos. Não, obviamente ele não topou, né? Não deu certo e tudo. E aí sobrou pro Johnny Depp. O Johnny Depp, ele já tinha começado a carreira... bem um pouquinho antes da metade dos anos 80, fazendo a participação lá no Freddy Krueger, né? No A Hora do Pesadelo, né? E aí ele morre, inclusive, no filme. E aí ele vem fazendo vários filmes com participações especiais, até que um pouco perto... Tem aquela série Anjos da Lei também, né? Anjos da Lei. Anjos da Lei e o Cry Baby, né? Gente, eu amava Cry Baby. O Cry Baby ele foi um pouquinho antes do Anjos da Lei. E aí ele chega pra firmar essa primeira parceria, né? O Gilbert Grape ele fez... Foi antes?
Gilbert Grape foi 92, eu acho. Então foi depois do Edward Montesoura. Foi depois. Ele tava tentando fugir da pecha de galã adolescente, sabe? Que Anjos da Lei tava colocando nele, pô. 93, então... o Gilbert Grape, tá? Então foi 3 anos depois. Ele e o DiCaprio, né, ali, naquele filme. A amizade começou ali, né? Eu acho que foi uma bela de uma ideia ele conseguir fazer o Edward, porque se a ideia dele era fugir do estereótipo de galãzinho adolescente, era o melhor papel possível pra ele. Esse filme foi o que transformou a carreira do Johnny Depp, né? Porque ele se encontrou nesses papéis fantásticos, né? E nessa parceria com o Tim Burton também. Sim, logo em seguida eles fizeram Ed Wood, que também é um dos melhores trabalhos do Johnny Depp até hoje. Ele sempre tinha que se vestir de algo bem diferente do convencional, de sair do galanzinho. E foi que o Johnny Depp permeia muito a carreira do Johnny Depp, né? Esse tipo de papel. E ele tá excelente nesse filme. Ele consegue entregar esse Edward Montesoura em que ele tem um visual estranhaço, diferente pra caramba, né? O cara com as mãos de tesoura estranho demais, né? Cada dedo é uma tesoura diferente. Aquele visual, ele perdeu não sei quantos quilos pra fazer. Acho que foram 10 ou 11 quilos pra fazer esse papel. Total Frankenstein. Mas você olha pra ele e você vê bondade nele. É muito louco isso. Você quer abraçar o Edward. Ele fala pouco menos de 150 palavras no filme, assim. É muito pouco que ele fala no filme. É atuação corporal e total, facial, corporal, total. Né? Ele estudou muito Chaplin pro filme. Porque a ideia dele era passar essa inocência do Edward. Porque, olha, tudo que acontece com o Edward é por conta dos pecados alheios. Sim. O Edward é completamente ele não faz nada inocente. De errado, exatamente. Ele é como uma criança. E ele tem toda a noção de humanidade, né? Na verdade, de humanidade não, mas de convívio, de humanidade também que ele teve. De socialização. De socialização. Foi com o pai dele lendo basicamente poesia, porque na hora que ele foi ler sobre etiqueta, ele lê e o Vincent Price tá lendo pra ele falando. Um negócio chato. Vamos passar pra poesia, poemas, e aí ele faz o robô porque assim, ele é basicamente um robô, né? Ele é um... Talvez, inclusive, gente, seja até por isso que ele acaba se tornando o último romântico aí nesse filme, né? Sim, mas... E ele é, inclusive, raivoso, né? Também, né? Mostrando que ele tá nos extremos ele é reativo. Não, é que ele é reativo. Ele é reativo, ele não é raivoso. Eu acho, pelo contrário, ele é muito bonzinho. Não. Demora pra ele se voltar. Quando ele entra no banheiro lá, rasgando a parede, mas já rasgando as coisas, já é bem pro final. Então, ali é porque... Mas mostra que ele tá nos extremos, né? Ele pode chegar mas nos mesmo assim, ele extremos. tá reagindo a toda a situação que tá acontecendo ao redor dele. É ciúme. Sabe o que parece, o Sicas? E por isso que a analogia com Frankenstein funciona muito bem, porque é isso, a criatura, ela também é pura, né? No Frankenstein a criatura é pura, ela não sabe da força dela, ela não sabe nem da própria feiura em si. E ela tem, quando a criatura, no livro da Mary Shelley, tá andando, perambulando pela floresta, encontra uma cabana e ele fica A ou E, né? Depende, ou a criatura, ou o monstro. Ele fica ajudando essa família nas necessidades deles. Então eles estão passando fome, ele vai lá, coloca um bicho lá pra eles comerem e vai ajudando essa família. Mas quando a família descobre a criatura e vê o quanto ela é horrível, mesmo que ela estivesse ajudando durante todo esse tempo, eles rechaçam a criatura. E é mais cruel ainda, porque só quem sabia da presença da criatura era o patriarca lá da família, que era um velhinho cego. Ele sabia que a criatura era bondosa. Só que ele não via a aparência, né? E aí é aquela coisa, as pessoas começam a olhar e elas têm medo daquilo que elas não entendem. Tanto que é muito interessante até... tem até uma pegada meio assim... aquela questão... É quase um terror ali pro Edward. A forma como no início... É difícil de aceitarem ele, mas assim... No início todo mundo vai na onda... E aí, quando acontece o primeiro problema, aquela moça lá que era ultra religiosa vira a cabeça de todo mundo. É muito louco, porque você tem esse primeiro aceitando o Edward como se fosse uma curiosidade. Sim. Eles têm essa... Nossa, que coisa nova, que coisa interessante. Peculiar. Você vê a Joyce, que é a vizinha que o Rogério tá fazendo cosplay aí dela. A safadinha. A safadinha... que ela literalmente tenta usar o Edward pra própria luxúria,
Eu tô tentando usar termos aqui um pouco mais Não, eu não sei por que você tá fazendo isso. Ela quer fazer sexo com ele como ela faz com o encanador, com todo mundo que ela vai lá. Ela dá em cima de todo mundo, cara. Ela tem noção disso. Aquele ali é o primeiro... Porque assim, o que acontece? Desde quando o Edward chega, ele aceita tudo que impõem pra ele. Então, você vai dormir aqui, ele dorme lá. Você vai comer isso, ele vai comer. Ele vai tentar comer... Tipo, ele não pede pra... alguém pega aí uma colher pra... dá uma colherada de ervilha na minha boca. Não, ele fica lá tentando. Então, tudo que... Quando ele começa a cortar a grama... vem cortar minha grama. Ele vai e corta em troca de biscoitos. Aí corta os pelos do cachorro. Aí começa a cortar o cabelo da mulherada e tal. O primeiro não que ele fala é quando a mulher dá em cima dele e ela quer transar com ele lá e ele não sabe o que tá acontecendo e ele foge. Mesmo porque ele é apaixonado pela personagem da Wynonie, né? Então, Então ele é o primeiro não. E no primeiro não, as coisas desandam. Porque aí ele começa a ter o não no banco, aí tem o não sei aonde, aí tem o não sei o que lá. Isso. E aí ele vai assaltar lá... enxerga ele como um indivíduo, né, Rogério? Enxergam ele como, tipo assim, a peculiaridade, o cara que tu vê no circo da estranheza, ele é um entretenimento, ele não é um indivíduo. Exato. Então, enquanto ele fala assim, tudo bem. Quando ele fala não... Enquanto ele tá sendo maneiro, enquanto ele tá deixando a galera passar em cima dele, tudo show, né? Até os próprios pais fazem bullying nele também lá, os caras no churrasco, enfim, todo mundo. Mas é por isso que o Tim Burton ele é muito querido pelos adolescentes, né? Porque ele pega o estranho e transforma em algo que se você descobrir um pouquinho mais sobre ele, você vai gostar, entendeu? Então, nos anos 90, o Tim Burton conversava muito com o adolescente, né? E é por isso que o Tim Burton tem tantos fãs. A galera ama o filme do Tim Burton. E esse que é meio transgressor também. É tudo no caso, tudo no trabalho do Tim Burton... esteticamente também. É isso, você tem o estranho, você exacerba os sentimentos também. Uma coisa que eu achei muito incrível reassistindo esse filme agora é como o Tim Burton trabalha os closes e o olhar dos personagens. Não só do Edward. No Edward isso é o mais importante, mas no olhar da própria Kim, no olhar do inventor. Os olhos, eles parecem que saltam, sabe? A gente até brinca que nos stop motions do Tim Burton, nas animações, todo mundo tem olhão, tem bastante olheira, tem, sabe? Um olho que parece que salta mais do que que se destaca mais do que o resto do rosto, né? Que é a grande forma de você se expressar. E eu acho muito bonito como ele faz isso aqui nesse filme. Os olhos, parece que você passa um iluminador de texto, assim, no olhar dos atores. Tem esse quê bem de conto de fada, de lúdico. Eu acho muito gostoso assistir um filme assim, sabe? Em live action, porque hoje em dia a gente vê, eu acho que essa onda de remake, mas vamos fazer o realista. A própria Disney fazendo seus filmes em live action, refazendo Bela e a Fera, tipo assim, mas por que os utensílios foram transformados junto? Aí tem que criar um motivo pelo qual... Sabe? Você tentar explicar o que não devia ser explicado. Então é muito especial isso. É que eu acho que a gente vive num mundo... Não sei se... Com certeza já era cínico em 90. Mas eu acredito que o mundo vai ficando cada vez mais cínico, né? Tanto que a série lá do futebol... Que eu vou esquecer o nome. O Ted Lasso faz sucesso no momento em que a gente se fecha... E precisa esquecer do quanto o mundo tá horrível lá fora, que é no momento da pandemia. E aí ela dá super certo. Eu acho que um Ted Lasso, se fosse lançado hoje, em 2024, do zero, talvez ela não fizesse o sucesso que ela fez. Porque a gente vive nesse mundo que é cínico. E aí a arte, ela busca o que a gente tá vivendo nesse momento, sabe? Tirando um momento ou outro, uma coisa ou outra, mas a gente pega nas próprias ficções científicas, que sempre ela tá tratando de alguma coisa da realidade, ela tá extrapolando aquilo pra te mostrar o quanto aquilo pode ser diferente. Parece que a gente tá vivendo num mundo em que você consegue abraçar mais a autodestruição do que uma criação. E o Edward, eu acho interessante porque ele é uma pessoa artificial, mas eu acho que o melhor termo que pode ser colocado pra ele, do mesmo jeito que o termo que a gente tem pro personagem do Vincent Price inventou, é criação. A criação. Não é nem criatura. Mas Cicas, ele é uma criação. Ele é um robô? Ele é um androide? Não, ele é uma pessoa artificial. Pelo desenho que aparece lá, mostrando o que ele foi se transformando,
dá a impressão que ele é um robô, sim. De robô, né? É um pouco de ficção científica, sim. O que comprova, entre aspas, que ele não precisaria se alimentar, né? E por isso que ele vivia lá naquele castelo ali, isolado. Sozinho, ele não precisava de nada. Não precisava de alimentação nem nada. Você sabe que teve um filme que saiu agora, que chama Os Observadores, que é da filha do Shyamalan. Né? Shyamalan. E aí é um filme que, mini spoiler, assim, era pra ser também uma coisa lúdica, também uma coisa sobre um É que se eu falar é muito spoiler, mas sobre um então tipo de ser... Um tipo de ser de fábula, sabe? E aí, mais ou menos, cairia pra isso. E aí, simplesmente ela não consegue fazer um filme que seja inocente. E aí precisa colocar terror, precisa colocar crítica social, porque aí ela faz uma crítica social a influenciadores e a mostrar a sua vida, e as pessoas assistindo a sua vida e tal. Então, assim, você percebe que hoje em dia é difícil, existe... Tá? Mas é mais difícil do que naquela época dos anos 90, com o Tim Burton colocando isso à frente. Assim, eu vejo que os estúdios, eles falam assim, não, isso não vai dar dinheiro agora porque as pessoas não querem ver esse tipo de felicidade. Você tá fazendo algum tipo de crítica? E assim, eu não vejo o Tim Burton fazendo críticas aqui. É porque assim, é o subúrbio, a gente sabe que o subúrbio funciona dessa forma... a gente sabe que quando o novo chega, ele realmente chama atenção. Tem um filme que eu acho que combina muito com esse, que a gente acabou assistindo pra gravar, é aquele do Planeta dos Macacos, que é o 3. Acho que é a volta... Não é a volta do Planeta dos Macacos. Acho que é a fuga do Planeta dos Macacos, não me lembro. Que a Kira lá, os dois macacos, eles pegam a nave, eles voltam pro presente. E quando eles chegam no presente, eles são recebidos assim, meu Deus, macacos que falam, que coisa maravilhosa. Vão fazer entrevista, vão não sei aonde, não sei o quê. Até que em algum momento alguém fala, né? Peraí, esses macacos aí, eles vão se tornar os líderes no futuro, então a gente precisa destruir isso. É mais ou menos isso, não tem grandes novidades. O que ele faz de muito bom aqui é trazer essa familiaridade com a nossa vida, assim. Então, acaba sendo muito bonito. E eu acho que além do visual, que é maravilhoso, uma coisa que contribui demais e que infelizmente a gente não pode ficar colocando, mas que seria maravilhoso estar tocando nesse momento, é a trilha sonora do Danny Elfman, que é uma das... Eu acho, na minha opinião, assim, uma das melhores... Top 5 trilhas sonoras de todos os tempos, assim. A cena lá da neve caindo... Da neve caindo, da música. Eu falo da música... O coral... Cara, é muito fantástico. É lindo, assim. Mesmo. E ela dá o tom que o filme precisa, assim. O Danny Elfman, ele sabe dar o tom quando é necessário, principalmente nessa parte lúdica. É como se você estivesse lendo um livro infantil, cara. É como se você estivesse lendo e ouvindo aquelas músicas, sabe? É um livro infantil pra crianças estranhas. Tem um dorama chamado Tudo Bem Não Ser Normal, que existe uma personagem lá, que é a protagonista da série, junto com o enfermeiro lá, que ela escreve esses contos de terror, assim, pra criança. Que é um conto de terror, que é uma fábula, e acaba sendo... fazendo muito sucesso, né? Eu acho que o Tim Burton, voltando um pouquinho pra linha de raciocínio que eu tava tendo, sobre ele conversar muito com o adolescente que é estranho, o adolescente que gosta de coisas que não são convencionais, sabe? O Tim Burton, ele se identifica muito com esse tipo de personagem, porque ele era desse jeito. Não à toa ele fez aquele curta lá do Vincent, né? O Vincent é um moleque que se chama Vincent, que o sonho dele é ser o Vincent Price. Exatamente. E ele mandou esse curta pro Vincent Price, que adorou, eu acho que foi... Mano, já pensou isso? Você trabalhar com um cara que, a vida inteira ídolo, você... E aí depois... E é o último trabalho do cara ainda, assim, cara. Nossa, é um... Não, sem falar, existe uma crítica social muito grande nesse filme, né? Porque é aquela parada do... O que é feio por fora é muito bonito por dentro, e as pessoas que são, entre aspas, bonitas por fora são muito feias por dentro, né? Que se preocupam muito com as aparências, né? Isso é muito... É uma crítica que tá dentro do filme ali.